Bem-vindos de volta a mais uma aula de CSS. Agora, pessoal, estamos entrando na reta final. Vamos conhecer como trabalhar com layout em CSS. Vocês já aprenderam tudo que era necessário na parte de XHTML, né? Todos os conceitos, os principais conceitos aqui de CSS. E nessa etapa final, nós vamos aprender como estruturar, né, visualmente aqui as nossas páginas XHTML para ter esses visuais que nós encontramos aqui nas páginas da internet. Então, para isso, pessoal, para trabalhar com a construção de layout, vai ser fundamental um sólido conhecimento das técnicas de posicionamento que nós já vimos em aulas anteriores, né, dos conhecimentos que vocês têm de XHTML. E, para iniciar essa aula, é importante saber estruturar bem o seu XHTML. Nós falamos já dos elementos em linha, elementos em bloco, de divs, de spans, e vocês se lembram da aula de XHTML onde nós estudamos sobre as divs. Eu disse para vocês que as divs são utilizadas para estruturar a sua página, para definir as grandes áreas da sua página. Então, o que isso quer dizer, né? Quando nós entramos em uma página na web, em geral elas estão estruturadas aqui em o topo, nós temos aqui um menu de navegação principal, temos aqui uma área de destaque no lado esquerdo, no centro, né? Em geral nós temos um rodapé nessas páginas. Se nós viermos aqui no R7, temos uma estrutura também, né? Um cabeçalho, um menu agora aqui na vertical, né? Temos a área de conteúdo, onde dentro dessa área de conteúdo é estruturada também de uma maneira totalmente diferente das outras páginas que a gente viu, né? E também temos ali um rodapé nessa página. Na página da Petrobras também, nós temos aqui um cabeçalho, um menu, temos duas colunas aqui nesse layout. Então, pessoal, é isso que nós vamos começar a trabalhar, é nesse tipo de construção, tá bom? Então, o que acontece? Quando vocês estiverem estruturando o HTML de vocês, é importante nomear bem essas estruturas. Evitar dar nomes, por exemplo, de topo azul, né? Fundo, rodapé vermelho. Essas propriedades de cor, vocês podem ser que no futuro vocês alterem essas propriedades. Então, é importante que o nome das áreas que nós estamos montando, né, sejam nomes que definam o propósito daquela área. Então, uma div, por exemplo, pode receber o ID menu. Uma outra div, que está estruturando o conteúdo ali, pode receber o ID conteúdo. Uma outra, destaque, rodapé, blogs, enfim, nomes que identifiquem as áreas que vocês estão utilizando, tá bom? Nem sempre é interessante vocês colocarem no nome, na estrutura de vocês, o posicionamento, né? É claro, se o posicionamento nunca for mudar, pode ser tranquilo para vocês definirem ali área da esquerda, área da direita, rodapé, topo, centro. Mas se essas áreas forem mudar, eventualmente uma área que está na esquerda, depois você quer mudar para uma área, reposicionar ela com o recurso de float, que a gente já aprendeu, para o lado direito, então pode ser melhor vocês colocarem, ao invés de esquerda, direita, colocar, por exemplo, menu e destaque, né? Mas isso aqui vai ficar a critério de vocês quando vocês estiverem estruturando o documento XHTML de vocês, tá bom? Aqui eu estou mostrando para vocês dois exemplos, né, de estruturação que a gente costuma ver. Quando você abre um HTML de qualquer uma dessas páginas aqui, em geral, o ID que se dá para essas estruturas, o nome que se dá para essas estruturas, ou é em português ou é em inglês, né? Nas páginas em inglês, vocês vão ver ali, em geral, uma estrutura div. Então, vou até abrir aqui o nosso HTML. Em geral, a gente vai ter uma estrutura div. Vou até retirar esse conteúdo. Eles, em geral, fazem assim.
cria-se uma estrutura principal para receber o conteúdo da página inteira. E esse conteúdo, né, ou a gente coloca o nome ali de geral, ou o nome ali de container. Se a gente estiver trabalhando, né, com o padrão em inglês de nomenclatura, vocês coloquem o nome em inglês. Né? Se adotarem o padrão em português, mantenham sempre em português, né? Mas escolham um padrão. E aí, dentro dessa estrutura, né, a gente, em geral, coloca ali uma estrutura que representa o cabeçalho, onde a gente vai colocar as informações de cabeçalho, a logomarca, o título. E aqui, a gente também nomeia essa estrutura, né, para header, por exemplo, né, como eu estou colocando aqui para vocês. E também são criadas outras estruturas ali, né, outras divs. Uma div aí para a gente colocar a parte da esquerda, né, que poderia também ser nomeada aí de outra forma, dependendo da necessidade do projeto. Poderia ser menu, por exemplo. Né? Content aqui, de conteúdo, ou center também pode ser. E aí vai depender da estrutura que vocês estiverem adotando. Né? Outra estrutura aqui também, à direita. Enfim, primeiro passo é você estruturar o seu XHTML com as áreas que você espera que tenha no seu layout. Tá? Então, eu vou colocar aqui no meu content, por exemplo, aqueles parágrafos iniciais que a gente estava montando. Vou remover essa div aqui, que eu já não preciso mais dela, já tenho a minha div de content. Né? E dentro dessa div, eu vou colocar ali um conteúdo, né? Aqui na minha área de content. Então, é dessa forma que a gente vê os sites montarem uma estrutura inicial. E aí você vai dispor cada uma dessas áreas aqui, dessas divs, né, nos seus devidos lugares. Tá bom? E um outro detalhe. Os layouts, então nós temos aqui essa nossa estrutura. Os layouts, eles podem ser classificados segundo dois critérios. Tá? Nós temos ali o critério de número de colunas. Então, vocês viram aqui, por exemplo, né? Esse layout aqui ele tem 3 colunas principais. Né? Aqui no R7, você também pode considerar aí, 3 grandes colunas, e aí nessa coluna do meio também eles estruturaram de maneiras aqui diferentes, aglomerando aqui 2, 3 colunas ali dentro também. Né? Na Petrobras, nós só temos aqui 2 colunas. Né? Na Vale, temos aqui 2 grandes colunas também. Enfim, aqui na W3 Schools, 3 colunas. Você pode ter aqui layouts com uma coluna apenas, né? Com 2, com 3, com várias colunas. Então, esse é um critério de classificação do layout. Um segundo critério é a largura da página. Então, a largura da página, ela pode ser fixa. Um exemplo, aqui a W3 Schools tem a sua largura fixa. Né? Vejam que na medida que eu aumento aqui, eu estico o meu browser, o tamanho, a largura dessa página continua a mesma. Isso aqui é uma largura fixa. Né? Nós temos larguras líquidas, né? Que são larguras onde ela varia em relação ao tamanho do meu browser. Então, a gente coloca essa medida em percentual, por exemplo, né, da largura. E nós temos aí também os layouts com larguras elásticas, onde a gente define a largura em relação ao tamanho de fonte, por exemplo. Tá bom? Então, vamos começar a nossa aula de hoje. Nós já estruturamos ali esse nosso HTML. Né? Vamos aqui atualizar o HTML. Aqui, esse HTML já está composto aqui da nossa estrutura básica, um container, um cabeçalho, uma parte à esquerda, o conteúdo, uma parte à direita e um rodapé.
né? E a primeira coisa que nós vamos fazer aqui é trabalhar com a largura do nosso layout como um todo, tá? Apenas para a gente começar o nosso trabalho aqui de conhecimento. Então, eu vou criar aqui um seletor para atuar em cima daquele container que representa todo o conteúdo dentro da minha página. E aqui nós podemos definir, por exemplo, um portal, né? Vamos colocar aqui uma borda, um pixel sólida e negra. E aqui, pessoal, esse layout, como vocês podem ver, ele está, né, tá elástico aqui por enquanto. Por quê? Porque ele está atuando esse container, como nós não definimos nenhuma propriedade, a div ela vai ocupar o espaço que ela tiver. Isso aqui é uma das regrinhas do fluxo padrão, né, o fluxo normal do browser. Mas nós podemos definir aqui, vejam o seguinte, se eu encolho muito aqui o tamanho da minha página, fica difícil a leitura. Então, eu gostaria de definir um tamanho específico para o meu container. Aliás, para a minha página inteira. Então, isso é definir uma largura fixa para o seu layout. Tá? Então, primeiro, a gente está trabalhando aqui com um layout de uma coluna. Tá? Estou trabalhando com uma coluna por enquanto, não dividi as outras colunas ainda. E eu vou trabalhar com layout de largura fixa. Como é que a gente faz isso? Com o widget, a gente define a largura fixa do meu layout. Então, eu vou definir aqui em 500 pixels. Tá? Isso aqui é a largura fixa. Então, independente da largura do meu browser ou do meu monitor, né, essa largura aqui não se altera. Tá bom? Agora, a vantagem desse tipo de layout com largura fixa é que a gente tem o perfeito controle, né, sobre as dimensões aqui desse componente de layout que a gente está montando. E a gente tem a garantia de que esse layout ele vai ser renderizado, né, da mesma forma, com as suas dimensões, independente do tamanho da janela que o usuário estiver adotando. Agora, a desvantagem qual que é? Vocês já devem ter visto. É o mau aproveitamento aqui, ó, do espaço horizontal quando a gente aumenta a resolução ou aumenta aqui o tamanho, né, do nosso browser. Né? E uma outra desvantagem também que a gente tem é a criação dessa barrinha de rolagem, né, tanto nesse sentido como em outro sentido também, dependendo do tamanho da resolução do browser do